Eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre a questão das circunstâncias. O que são as circunstâncias e se a gente é capaz de modificar ou não uma circunstância. No primeiro vídeo, eu propus que a gente pensasse um pouco sobre o que é pra gente, para cada um de nós, se sentir bem, e falei um pouco sobre a importância de você conhecer e determinar quais são os seus valores fundamentais. Por que isso? E o que isso tem a ver com as circunstâncias? Porque é a partir dos seus valores fundamentais que você vai guiar a sua ação ou as suas reações. E é a partir deles que você vai chegar a uma conclusão do que é para você se sentir bem. Mesmo que para o outro, o que para você é se sentir bem não seja bom. Ou que para o outro seja incompreensível. Ou que para o outro, a circunstância que você vive e o que para você está se sentindo bem e seja motivo de crítica ou de acusação. Quando você sabe o que é para você se sentir bem e você sabe quais são os seus valores, isso não interfere na forma como você se sente. E aí o seu agir e o seu sentir, o seu fazer e o seu sentir, eles não vão estar pautados naquilo que o outro fala, naquilo que o outro pensa, ou que você pensa, que o outro pensa, e nem nas circunstâncias que você está vivendo. Muito bem. E o que são os valores fundamentais? Eu gosto muito de um exemplo que é dado pelo Yves Delataille numa palestra que eu assisti dele, e ele sempre repete esse exemplo. O Yves Delataille é um professor de psicologia e ética e desenvolvimento ético e moral da USP. E ele sempre usa como exemplo um valor fundamental de várias culturas, que você encontra em várias culturas, e assim, de uma forma geral, que é o valor à vida, a valoração da vida, pela vida. E aí ele usa o seguinte exemplo: quando o valor da vida é um valor seu, interno, e quando o valor da vida é um valor externo. E ele coloca a figura de duas pessoas que são inimigas e que uma dessas pessoas encontra com esse inimigo aqui na nossa sociedade, sobre as leis e sobre as câmeras de segurança. E essa pessoa não mata o seu inimigo, não tira a vida do seu inimigo, porque ela é levada a pensar pela presença da câmera ou pela presença da legislação a não tirar a vida daquele indivíduo que é inimigo dela. Porque, na verdade, nesse momento ela está motivada por fatores externos. Ela não tirou a vida do inimigo porque haviam restrições legais que trariam consequências se alguém descobrisse para ela, e não por causa da vida do outro. Uma pessoa que tenha o valor da vida internamente, essa motivação é interna, ela pode encontrar o seu inimigo num deserto, aonde ninguém vai saber que foi ela que tirou a vida desse inimigo, e ela ainda assim não tira a vida daquele inimigo. Porque o que motiva ela não são fatores externos, mas são fatores internos. É um princípio fundamental, um valor fundamental de valoração da vida que ela tem. E isso se aplica não só a esse valor, mas a todos os valores que nós temos. Quando, mesmo sob pressão, você consegue se manter fiel e se manter coerente com aqueles que são os seus valores. Mas quais são os seus valores? E aí a gente precisa entender que valores são coisas que a gente desenvolve. Há um desenvolvimento ético e moral que a criança ela não nasce com esses valores, ela precisa desenvolver. E se você é um adulto, a responsabilidade é sua de pensar nos seus valores e pensar naqueles que você gostaria que fosse e aonde eles estão pautados e desenvolvê-los e trabalhar em cima deles, porque é eles que vão te dar toda uma linha para determinar a sua ação e, por vezes, as suas reações também.
Mas normalmente quando a gente reage, a gente foge dessas questões, porque a gente está reagindo às circunstâncias. E aí é a importância da circunstância. Eu vou usar um outro exemplo sobre essa questão da importância na reação à circunstância, de você ter os valores bem determinados com você, os seus valores, e um exemplo bíblico. Existe uma parábola bíblica que é bastante conhecida, que é a parábola do semeador. Nessa parábola é uma história que é contada para dar um exemplo, para ensinar uma lição. Nessa parábola, Jesus Cristo, ele fala sobre a questão de como as pessoas recebem o reino dos céus. E no segundo exemplo que ele dá, ele fala sobre as pessoas que ouvem a palavra do reino, né, a mensagem dele, e a mensagem é como se fosse uma semente. Ele está usando o exemplo de um semeador. E esse semeador, ele joga a semente cai em terra com pedras, com pedregulhos, e a terra é rasa. Nessa terra, a semente ela frutifica, ela nasce. Mas quando vem um vento forte ou uma tempestade, ela logo morre. E quando ele vai explicar a parábola, ele diz que são as pessoas que ouvem as palavras do reino de Deus e logo se alegram, aceitam, se empolgam com aquilo, mas quando vêm as dificuldades, a pessoa logo abandona a palavra, porque ela fica escandalizada, ela fica chateada, não lida bem com aquilo. E isso se dá porque a terra era rasa e não tinha raiz. Eu não vou aqui ficar falando do reino de Deus, não é essa a intenção. Mas é porque não só a palavra do reino de Deus, mas todas as coisas que acontecem na nossa vida, se está baseado em algo que é raso, não tem raiz, quando vem a dificuldade, ou seja, quando vem uma situação difícil, uma circunstância difícil, a gente se perde, a gente fica enlouquecido e é levado pela circunstância. Na minha opinião, existem dois tipos de circunstância. De uma forma geral, a gente lida com elas da mesma forma. A gente tem a sensação que todas as circunstâncias podem ser modificadas. O que, depois de um tempo, pensando sobre isso, lendo sobre isso, e mais que isso, tentando controlar as circunstâncias para modificá-las, eu descobri que isso é uma grande ilusão. Circunstância de nenhum tipo você controla. As circunstâncias, elas estão fora do nosso controle. E das circunstâncias faz parte o outro. E existem algumas circunstâncias que elas são imutáveis. Elas não podem ser modificadas. Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, ele tem uma entrevista dele que ele fala uma coisa muito bonitinha, assim, ele diz: essas circunstâncias que não podem ser alteradas é o que a gente apelida de destino. Ou seja, você não muda a cor da pele que você nasceu, você não muda o país que você nasceu, você não muda a condição social que você nasceu, você não muda o tempo histórico em que você nasceu. Quanto à condição social, você pode ter nascido pobre e enriquecer na sociedade que a gente vive. Você pode ter nascido rico e empobrecer. É passível disso acontecer, mas não muda o fato de que você nasceu daquela forma. E aquilo influencia, de alguma maneira, as circunstâncias que você vai enfrentar. Essas circunstâncias que são imutáveis, elas muitas vezes, além da ação do outro e do momento histórico, social que você vive, elas determinam as outras circunstâncias, que são as circunstâncias que a gente vive no dia a dia. A gente não controla essas circunstâncias, você não controla o outro, você não controla o tempo, tempo que eu estou dizendo, climático que vai fazer. Isso é dado, é fato, você não tem como controlar esse tipo de coisa. Mas isso significa que você tem que se sujeitar, que você tem que se alienar, que você tem que se conformar
a essas circunstâncias do dia a dia? Não. A nossa dificuldade, pelo menos a minha dificuldade durante muito tempo, foi que eu queria controlar isso. E aí, quando você quer controlar a circunstância, você acaba vivendo uma gangorra. Porque você reage a ela, ou age sobre ela, ela começa a ficar como você imagina que você quer que ela fique, e aí você deseja que ela fique, e aí ela muda, completamente fora do seu controle, ela muda, alguma coisa acontece. Você se dedica profissionalmente, você faz um curso, você está buscando aquilo, e aí você consegue aquele emprego que você queria, e você está envolvido num projeto, e você está bem, e uma circunstância completamente fora da sua ação, que é um problema na empresa, faz com que você seja demitido, e você então a gangorra pende lá para baixo. Quando você não sabe o que é para você estar bem, quando você está sendo e tendo o seu estar bem direcionado por como estão as circunstâncias, uma situação dessa te joga junto lá para baixo. E você começa a achar que as suas ações não valeram de nada, que elas não tiveram valor, que elas não tiveram sentido. Mas quando você sabe quais são os seus valores, e isso é que determina como você se sente em relação a você mesmo, não importa. Porque você fica chateado, você fica triste, você fica preocupado. Nossa, fiquei desempregado. Mas você tem condições de se organizar e ainda assim saber que você está bem com você. E agir sobre a nova circunstância que se apresenta. A questão toda é se a gente age ou a gente reage à circunstância. Mas como é que você vai agir sobre a circunstância se você não entende, se você não pensa sobre a circunstância que você tem e sobre as opções que ela lhe dá de ação? Porque toda circunstância apresenta algumas opções. E a gente perde muito tempo querendo agir e querendo criar opções que não existem pra gente. Então eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tive há pouco tempo o diagnóstico de uma doença autoimune chamada miastenia gravis. É uma doença que causa uma fraqueza muscular severa em vários músculos do organismo, do corpo, e eu sinto bastante nas pernas, comecei a sentir nos músculos envolvidos na respiração, e não é uma brincadeira assim de pátio, é uma doença crônica, não tem cura, enfim. Nessa circunstância da miastenia, você pode ter uma reação, que é a reação de derrota, de desespero, de entrega e de acreditar que a circunstância, que a doença, está dizendo a verdade. Você é fraca, você tem uma fraqueza muscular, logo você é fraca. Você se sente fraca o tempo todo, cansado o tempo todo. Mas você pode agir sobre ela, você pode procurar entender a circunstância e entender quais são as opções que eu passo a ter a partir do momento que eu tenho essa doença. E isso em tudo, inclusive em relação ao outro. Eu acho engraçado que, às vezes, teve uma semana que eu estava com dificuldade para andar, e muita dificuldade para andar, e uma pessoa falou para mim, como é que você tá? E eu falei, eu tô bem. Eu não estou conseguindo andar, mas eu estou bem. E a pessoa falou, mas é impossível você estar bem. Não, não é impossível. Eu não estou conseguindo andar, mas eu tenho a capacidade, como ser humano, como espécie, de pensar sobre a minha circunstância, de analisar, de perceber quais são as opções que se apresentam e agir sobre essas opções. E o mais bacana disso é que eu aprendi com isso e já vinha, percebendo isso nas circunstâncias várias que se apresentam na minha vida, é que quando você passa a analisar a circunstância e você aprende a agir sobre a circunstância naquilo que está posto que você pode agir, que se apresenta para você como ação, a circunstância muda. E ela muda e você passa a ter novas opções de ação. Reagir à circunstância, que é o que normalmente acontece com a gente,
pode até dar bons resultados, em alguns momentos dá bom resultado. Mas normalmente quando você reage à circunstância, o efeito de bem-estar é raso, é em terra rasa, sabe? Porque não tem raiz. Quando você age sobre aquilo, ainda que a circunstância mude para uma direção que você nem imaginava, e não necessariamente uma direção que te faça sentir sentimentos positivos, você está seguindo um caminho e você tem uma grande perda, ainda assim você consegue lidar com essa circunstância de uma forma que você está triste, você está preocupado, mas você está bem. Porque você está agindo e vivendo de acordo com aquilo que você sabe, que você é, que você quer ser, que você quer pensar e quer sentir. Nós temos essa capacidade de pensar sobre os nossos pensamentos, de pensar sobre os nossos sentimentos. Durante um tempo ficou na moda a ideia de inteligência emocional. E é importante que você tenha inteligência emocional. Mas mais do que inteligência emocional, você ter emoções inteligentes. Você ser capaz de escolher as suas emoções, o como você se sente. E eu não estou dizendo aqui que você escolhe, hoje eu estou feliz, hoje eu tô... Não é isso. Mas você é capaz de saber como você se sente em relação a você mesmo. E você deixa de ser pautado, como durante muito tempo eu fui, pelo que o outro achava que eu era. Ou o outro dizia que eu era, ou o outro determinava como eu me sentia, ou eu achava que determinava, ou as circunstâncias. Então, a diferença para você modificar uma circunstância, ao meu ver, é a sua capacidade de agir ou de reagir à circunstância. Isso faz toda a diferença para mudar as circunstâncias. Mas é o fato de a gente estar firme e consciente na ação que a gente está tomando que faz com que a gente se sinta bem. Para terminar, eu queria dizer o seguinte: a gente, desde novo, em relação às circunstâncias ao outro, desde bebê, nós temos, como seres humanos, uma questão de resposta a estímulos o tempo todo. E o estímulo e a resposta. E é no espaço que há entre o estímulo e a resposta que reside a nossa liberdade de escolha. E essa escolha, ela se dá a partir das opções que se apresentam. Ou a gente exerce, ou a gente não exerce essa escolha, essa liberdade. Você pode reagir e pode agir nesse espaço. E eu posso dizer para você, então, que as circunstâncias, elas podem ser modificadas. A gente não precisa se conformar às circunstâncias, a gente não precisa se submeter a elas, a gente não precisa se alienar em relação às circunstâncias. Ao contrário, a gente precisa conhecer, entender, aceitar que aquela é a circunstância e quais são as opções de escolha que ela nos apresenta. E a partir dessas opções, exercer a nossa liberdade de escolha e exercer a nossa capacidade de ação ou de reação. Sobre isso, ação e reação, a gente vai falar no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido, um abraço, deixa o seu comentário. Se você não quiser deixar no blog aberto ou aqui embaixo nos comentários do YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, pode me mandar e-mail, eu estou respondendo, e é sempre muito enriquecedor essa troca e esse aprendizado. Mais uma vez, obrigada. Até o próximo vídeo, daqui 15 dias. Um abraço.